Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria começar hoje uma playlist aqui sobre estrutura de dados, que é um tópico que eu gosto bastante e que eu acho que hoje em dia muitos desenvolvedores acabam não indo atrás porque utiliza muita inteligência artificial ou tá preocupado somente com a parte de interface, mas esquece que muitas vezes a gente ter uma boa estrutura de dados ajuda a gente a resolver vários problemas no nosso dia a dia, né? Eu considero que temos três principais estruturas de dados, tá? Que são mais utilizadas, comumente mais utilizadas, né? Eu já utilizei as três em alguns projetos meus, que são a pilha, a fila e árvores, né? Tanto árvore binária como árvore normal, sei lá se pode falar isso. E queria trazer aqui para vocês, o primeiro vídeo vai ser sobre pilhas, né? Mas eu um conceito para vocês aqui, é a primeira vez que eu estou utilizando essa ferramenta, então se as coisas ficarem meio tortas, não liguem, tá? O que é uma estrutura de dados? Para que elas servem, né? Elas servem para organizar as nossas informações, manipular e acessar os dados, né? Então, é uma maneira de a gente conseguir também acessar os nossos dados. Eu falando assim para você, organizar, manipular e acessar, então quer dizer que um array, ele também é uma estrutura de dados, o array também é uma estrutura de dados, e vocês vão ver que na maioria das nossas implementações de novas estruturas de dados, a gente acaba utilizando o array por debaixo do pano, né? E hoje eu queria falar para vocês sobre pilhas, tá? Pilhas barra stack, que vocês podem escutar tanto por esses dois nomes, né? Pilha em português, stack em inglês, né? Mas qual que é o conceito dessa estrutura de dado? Ela que a gente fala que é first in, last out. Então, o primeiro elemento a entrar na lista é o último a sair. Pô, Bruno, não entendi. Vamos aqui tentar exemplificar para você e ver se eu consigo desenhar. Pensa numa pilha de pratos, tá bom? Então, aqui você tem o prato 1. Nossa, que linha grossa. Dá para diminuir? Ah, dá. Então, vamos supor, você tem um prato. Aí você tem outro 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 prato. Você não consegue remover o primeiro prato. Por quê? Porque a partir do momento que você remover o primeiro prato, a pilha inteira vai cair, né? Então esse é o conceito. Então esse foi o primeiro prato a entrar e ele só vai sair depois que a gente tirar esses outros elementos, né? Tá bom, Bruno, entendi que é a pilha. Então o primeiro elemento que entra é o último que sai, né? Mas me dá uma aplicação aí que eu consiga utilizar no meu dia a dia. Bom, teve uma vez que eu precisava fazer meio que um estilo Ctrl Z num projeto que eu estava trabalhando, né? Então, o que eu fazia? Eu basicamente criei uma pilha que eu ia colocando todos os comandos que o usuário ia dando, né? Então, tipo, comando X, comando Y, comando Z. E aí, toda vez que eu precisava voltar uma alteração, né? Dando o famoso Ctrl Z ou Command Z, eu só pegava esse daqui e removia da pilha. E atualizava minha UI com base na minha informação aqui que eu tinha dentro da pilha, né? Então, é uma das aplicações, né? Provavelmente vocês pesquisarem, vocês vão encontrar outras aplicações, mas uma que eu realmente utilizei no meu dia a dia foi aqui com o Command e o Ctrl Z. Só uma ressalva, vale a pena dizer que vocês podem implementar essa pilha e essa stack de diversas maneiras, né? Mas normalmente a gente sempre segue esse conceito de que, cara, é o primeiro elemento que entra, é o último que sai, e o último que entrou é o primeiro que saiu, tá? Então vamos lá para o nosso Xcode aqui para a gente trabalhar de verdade, que vocês estão aqui para ver código, né? Então, beleza. Estou aqui no meu Xcode. E vamos começar. Vocês podem também criar como protocolo, se vocês quiserem. Vocês podem ter tipo, uma outra estrutura de pilha diferente, enfim. Mas aqui eu vou trabalhar com uma struct. Vou chamar ela de stack. E vou trabalhar com genérico, né? Vou colocar T aqui para ser o nosso elemento genérico. E vou abrir e fechar parênteses. Pilha, ela tem três principais métodos, né? Que eu vou falar para vocês agora. Que é o pick. O que o pick faz? Ele pega o último elemento visível da pilha, né? Então, só voltando aqui para o Xdraw. Então, o pick basicamente vai me mostrar esse elemento aqui, né? Então, esse elemento é esse prato.
O último elemento da pilha que você consegue ver é esse Z aqui, entendeu? Então é como se você estivesse olhando a pilha assim de cima, entendeu? Tem essa lógica que vocês vão sacar. Deixa eu só botar a câmera aqui de novo que eu perdi minha câmera. Aí. Então, basicamente isso. Aí a gente tem... Cadê meu Xcode? Tá difícil. Então a gente tem esse pick, que ele basicamente retorna esse elemento para a gente. A gente tem um método chamado push, que é o que vai adicionar um elemento na nossa pilha, né? Então eu vou colocar aqui element, que vai ser do tipo T. Eu vou deixar oculto esse daqui. E a gente tem o pop, que ele vai tirar esse elemento da nossa pilha, né? Então, ele vai me retornar um T aqui. Então, só para a gente implementar os métodos corretamente, né? Então, func pick, func push e func pop estão aqui. Beleza, Bruno? E agora, como a gente faz? Então, lembra que eu falei que a gente vai começar a trabalhar, que a gente vai utilizar o array para fazer as nossas estruturas de dados? Então, vamos colocar aqui nosso array. A gente pode chamar de várias coisas. Tem gente que chama de storage, tem gente que chama de array. Eu vou chamar aqui de storage, porque é onde que ele está salvando nossos elementos, né? E eu vou falar que ele é um array do tipo T. E eu vou criar aqui meu inicializador. Eu gosto de criar dois init. Um que já vai inicializar com ele vazio, né? Então, meu self.storage vai ser um array vazio. Senão eu tenho um que já me inicia com alguma coisa ali, se for necessário, tá? E como funciona o pick, então? Então a gente vai pegar, pensa que a gente sempre vai estar colocando, pensa que a gente está colocando o array aqui, né? Então, deixa eu só pegar aqui mais fácil. A gente está pegando o array. Então, adicionamos, append, então está no elemento 0. Aí o outro que a gente vai adicionar, append, está na posição 1. Append está na posição 2. Append está na posição 3. Então, a gente sempre vai pegar o último elemento do array, tá? Então, aqui a gente pode dar um return storage.last aqui para a gente. Já retorna um opcional, então para a gente está tudo certo. Aqui, a gente pode vir aqui, dar um storage.append, um novo elemento aqui, element, que a gente está adicionando esse novo elemento para a nossa estrutura. E aqui a gente vai ter o nosso pop, que além de ele remover, ele retorna esse elemento retornado para a gente, né? Então, eu posso vir aqui, storage.poplast, que ele vai remover e retornar o nosso último elemento do array, que também pode ser um opcional. Caso vocês não queiram trabalhar com opcionais, vocês podem implementar algum throw de erro, né? Você pode criar, tipo, uma stack erro, tipo, não existe mais elemento, o array está vazio. Enfim, fica a seu critério. Nesse momento aqui eu estou trabalhando com opcional porque eu acho que faz mais sentido para a gente, né? E o que eu gosto de colocar também eu gosto de vir aqui e implementar o custom, como que é? Custom string convertible, que aí eu consigo implementar description, né? Que vai ajudar a gente na hora ali de dar o print, né? Então, meu var description, eu vou retornar aqui o meu storage. Então, vamos ver como funciona, né? Então, eu vou criar aqui uma var stack, que vai ser do tipo stack, e vou usar o init privado, porque o init vazio quer dizer que a gente quer começar a stack vazia. Vou dar um print aqui na minha stack para vocês verem, ver o que vai acontecer. Vou dar stack.push. Opa! Push o elemento 1. Vou copiar aqui essa linha toda. 2, 3, 4. 2, 3, 4. E vou dar de novo um print. Um print na minha stack. Aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai dar algum erro também, né? Selfie. Opa!
aqui marcar só os elementos como mutating, tá? Porque como a gente está alterando uma struct, a gente tem que avisar que isso é mutating. E aqui ele vai pedir para eu só colocar o tipo aqui, então, inteiro. Acontecem, né, com os melhores desses erros de compilação. Vou mandar rodar aqui. Então, voltando aqui, ó, para vocês só verem. Então, a stack estava vazia. Como a gente está printando só o nosso storage, a gente poderia estar fazendo ele só printar o último elemento. Porque lembra que eu falei que a gente só vê o último elemento por cima, né? Mas nesse caso aqui só fica mais fácil de exemplificar. Então, a gente tem 1, 2, 3 e 4. A gente consegue ver ele aqui adicionando, né? E aí, vamos supor que, putz, vou dar um pop. O que acontece se eu der um print na minha stack agora? O que vocês acham que vai acontecer? Stack. Vocês verem que a gente removeu o último elemento que entrou na nossa pilha, né? Que é aqui o elemento 4. Eu posso vir aqui também, por exemplo, dar um stack.push 30. Se a gente printar aqui, vocês vão ver. Opa, eu dei um push e não dei o print. Print na stack. Vamos ver o que vai acontecer. A gente teve o nosso elemento aqui. Se vocês, por exemplo, estiverem trabalhando com uma stack que não pode elementos repetidos, aqui vocês, em vez de usar um array, vocês podem usar um set, por exemplo. E aí aqui, só para exemplificar, por exemplo, if let top element do pick. Então eu vou pegar o elemento que eu estou vendo, né, no topo da minha stack. E, cadê? Se o top element. Não está autocompletando. O resto da divisão por 2 for diferente de 0, você vai printar que o número é ímpar. Por exemplo. Beleza. E aí, rodando aqui, ó. Só para vocês verem. Então, a gente pegou o primeiro elemento visível, né? Então, o último elemento adicionado na nossa pilha. Verificou se ele é divisível por 2. Não é? Printou ímpar, então printou ímpar porque é o 1. Se eu vim aqui e der um stack.pop, só para vocês verem. Abre e fecha. Ele não printou ímpar porque é o 30 e o 30 é divisível por 2, então ele não entrou nesse filete. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui sobre essa estrutura de dados, sobre a pilha. No próximo a gente vai falar sobre a fila. Tanto a fila como a pilha eu acho que são estruturas bem básicas, bem fáceis de entender. Quando a gente começa a entrar em árvore, aí começa a ficar alguma coisa mais abstrata, né? Existem outras estruturas de dados, como lista linkada, grafos, lista duplamente linkada, né? Mas esses eu acredito que eles são casos muito específicos de serem usados, né? Eu acredito que talvez a stack, a pilha, a fila e as árvores você consigam utilizar num cenário muito mais abrangente no seu dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, se inscrevam no canal e fui!